amigos, tudo bem com vocês? É o seguinte, eu vou fazer mais um breve comentário de informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e este caso específico está relacionado à responsabilidade objetiva do Estado, no caso seria as concessionárias de que prestam serviços públicos, especialmente relacionado a acidente de ferrovia, né, em linha férrea, e que o STJ o que ele iria julgar a respeito, no caso julgou, claro, mas se ele tinha alguns pontos a serem discutidos ali na questão da responsabilidade objetiva, e esta atualização eu acho muito válida, porque isso pode cair na sua prova no concurso, isso pode cair ter um caso profissional que possa também, tanto de um lado, um argumento de um lado, quanto do outro, porque nós temos posições antagônicas no nosso direito. O direito, inclusive, não é 1 mais 1 é 2, não é. Pode ser 3, 4, 5. Isso vai também trazer os elementos argumentativos, tem que trazer uma lógica, né? Então, nós temos o que observar. Esse julgado, que eu separei aqui, do resto, 1.786.722 do Estado de São Paulo, sob relatoria da ministra Nancy Andrighi, datado dia 26/6/2020, trata a respeito exatamente da responsabilidade objetiva do Estado, sobre questão relacionada ao risco criado, aplicação do artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 2002, e também relacionado a todos esses pontos bem rápido, bem objetivo para você entender. Primeiro, o destaque diz exatamente nesses termos: o ato de vandalismo que resulte no rompimento de cabos elétricos de vagão de trem não exclui a responsabilidade da concessionária transportadora, pois cabe a ela cumprir protocolos de atuação para evitar tumulto, pânico ou submissão de passageiros a mais situações de perigo. O que significa dizer nesse julgado, né? A controvérsia era a questão de dano, um acidente, né? O dano decorrente de um passageiro que caiu na linha férrea e que se encontrava fora, né, no tocante se era relacionado ao fortuito externo, para responsabilizar a transportadora, né, a concessionária. Neste ponto, a discussão do aquilo que poderia ser observado, se poderia excluir essa responsabilidade aí, decorrente de fato fortuito, né, e esta responsabilidade total ou parcial vai depender da questão de culpa recíproca, outras teses relacionadas à responsabilidade civil. Então, o STJ ele já considerou esse entendimento. Há outros julgados importantes. Primeiro julgado que eu lembro aqui, acidentes específicos, né, tocante à responsabilidade objetiva, mas tem casos assim de morte de passageiro, né, no tocante a um fato anterior, né, à morte do passageiro, por exemplo, a rompimento de cabos elétricos do vagão. Esse foi o caso específico. E também se tratava, esse fato anterior era um ato de vandalismo. Alguém arrancou esses cabos e aí ocorreu o acidente. Nessa hipótese, o STJ entendeu que o risco foi criado. E com base no artigo 927 do parágrafo único do Código Civil, que tinha relação do dever de reparar na materialização do risco suportado inerente e inexorável perigo genérico, inclusive trazendo contornos de prejuízos de ordem concreta, né, de ordem individual. É o que o julgado exatamente diz, exatamente nesse ponto. E nesse ponto, até inclusive, o exercício de uma atividade obriga a reparar um dano, não na medida em que se tenha sido culposa ou dolosa, porém na medida que se tenha sido causada. Aí diz respeito também, esse julgado, a extensão do dano decorrente desse ato de omissão. Eu entendo, na minha ótica, o ato de omissão da concessionária de não fazer as manutenções devidas na linha. E aí decorreu de um acidente. O risco criado, né, não pode ser somente o fortuito externo, impossibilidade absoluta em qualquer contexto abstrato, e não unicamente uma situação fática específica, de que o risco inerente é que se tenha concretizado o dano, né? O dano, e aí também, para quem sabe, estudou questão de responsabilidade civil, tem ali
Não há, no caso que o STJ diz, que nós temos o dano, o nexo de causalidade, né? E aí e a obrigação de reparar o dano por conta do nexo de causalidade, entre o dano ocorrido e a causalidade. Então existe havia sim, e não havia essa interrupção entre a conduta, no caso omissiva, eu estou fazendo um breve comentário, a conduta omissiva de reparar o local que essa pessoa deveria, os passageiros deveriam estar seguros e não estavam. E por conta dessa insegurança, gerou a responsabilidade objetiva, inclusive por ato omissivo. E esse ato foi, no caso, considerado como ato ilícito, né? E por conta disso, haveria a atividade de exercer a obrigação de indenizar. E o conceito de fortuito interno, aí é outro conceito interessante para nós estudarmos, né, a respeito de fazer um breve comentário, diz respeito ao seguinte, peço desculpa que eu vou fazer uma leitura rápida, né, registra-se que o conceito de fortuito interno reflete um padrão de comportamento, um standard de atuação que nada mais que representa a fixação de uma quadrante à luz das condições mínimas esperadas pelo exercício profissional. O que se deve ser essencialmente dinâmico, dentro dos quais a concretização dos riscos é atribuível àquele que exerce a atividade. Por que eu fiz essa leitura rápida? Porque nós temos esse conceito de fortuito interno, um comportamento padronizado. E se esse fortuito interno, na verdade, seria isso. Um ato de omissão é aquilo que eu estou dizendo, conforme já repetido. Por quê? Fortuito interno tem uma relação direta com o dever de reparar as questões materiais. Vamos supor que, se houve o ato de vandalismo, arrancaram os cabos, por que não fizeram a reposição desses cabos? Então, por conta disso, abriu-se a possibilidade de imputar a responsabilidade civil de forma objetiva à concessionária férrea. Até a questão dos eventos inesperáveis, mas os eventos inesperáveis eram previsíveis, como um rompimento elétrico, poderia muito bem acontecer, não é? Poderia acontecer em milhões de situações, mas poderiam ser evitados, né? E também outro ponto importante e diz respeito aos fortuitos internos da prestação do serviço de transporte, pois o transportador deve possuir protocolos para evitar o tumulto. Olha outras questões relacionadas à responsabilidade. Até que não era o caso concreto, mas ele deixou em aberto um ponto importantíssimo que pode acontecer, né? Eles poderiam se submeter a questões relacionadas a passageiros de situações de risco. Tudo que houver o risco, haverá responsabilidade, o que o STJ diz. Outro ponto importante é evitar tumulto. Em época de pandemia, principalmente, há essa responsabilidade objetiva, né? O Estado tem o dever de responder por conta dessa questão de tumulto. Vamos supor que a pessoa tenha contraído o coronavírus dentro do transporte público. A responsabilidade, sim, é do Estado. A responsabilidade do Estado, inclusive, na verdade, é da concessionária que presta o serviço público. Outro ponto, a questão de submissão dos passageiros relacionados à proteção é fato, não há o que se negar. E come por estabelecer todos os elementos que possam ensejar como obrigação do dever de reparar, seja na esfera, inclusive, do dano material, na sua espécie, e o dano moral, né, relacionado à tristeza, angústia, todos os elementos negativos que o ser humano não poderia suportar naquele momento. Então, por conta disso, o STJ deu a sua decisão por meio do colegiado, que nesse RESP, que até vou repetir, logicamente vai estar aqui na sua tela, ou se já não passou, vai ter, no RESP 1.786.722, relatoria ministra Nancy Andrighi. Espero que vocês tenham gostado desse tema muito importante, recentíssimo. Na verdade, é recente a decisão, mas já existem outros julgados bem parecidos, mas que faça necessário que nós também consigamos fazer essas atualizações e entender um pouquinho mais sobre como o STJ tem decidido em alguns casos concretos. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até os próximos vídeos.